João capítulo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e nós vamos ler a porção da palavra de Deus em diante. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e no queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis felizes. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Podemos repetir o verso 17? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque essa reflexão é fruto de tudo aquilo que temos experimentado do Senhor. Eu sei que as pessoas que aqui estão e as que estão na rede social, sabemos que são pessoas que também têm os seus dilemas, os seus problemas, as suas lutas. Na verdade, quando pensamos na existência humana, somos seres complexos. Nos tornamos melindrosos, nos tornamos pessoas difíceis. Porque o fato, de levar a vida da nossa forma, do nosso jeito, vai tornando a vida complexa. E se a vida precisar de alguns escapes, esses escapes geralmente não são os escapes que vêm da palavra de Deus. Por isso, a Deus, e portanto, eu peço ao Senhor, nos ajuda a olhar mais para o Senhor, viver mais do Senhor e para o Senhor, para que assim a vida seja mais simples, para que assim a condução da nossa vida seja mais assertiva, para que sejamos mais sensíveis, porque o pecado nos tornou desensibilizados, e nós queremos nos tornar mais sensíveis, uns para com os outros, para comigo mesmo e para com Deus. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Quando eu penso na estrutura de um carro, quando eu penso num carro, eu fico pensando como nós precisamos entender a dinâmica de um carro. Imagine um carro que tem combustível
Imagine um carro que tem motor, um carro que tem os pneus, que tem os bancos, mas um carro que foi retirado a barra de direção. Você senta naquela poltrona, você senta no sofazinho, não é? Mas você mexe o volante para a direita e para a esquerda, mas o pneu do carro não obedece o seu comando. Imagine alguém que saiu da vontade de Deus, da presença do Senhor. Essa pessoa está na igreja, batizado, inclusive faz parte de vários ministérios da igreja. E se formos olhar o biotipo, a estética, o processo dessa pessoa visual, ela é um crente. O problema é que o Senhor tenta fazer manobras na vida dessa pessoa e não consegue. Porque tudo está no lugar, mas retiraram a barra de direção. E é interessante, irmãos, como para a vida cristã está bem, precisamos da barra de direção. E eu quero dizer para os irmãos que hoje à tarde eu fui construir esse sermão, porque o congresso foi tão corrido e eu não sabia o que pregar. Estava acreditando que o meu colega pastor Gelson ia ouvir o meu clamor e eu me sensibilizar e dizer, meu irmão, por favor, prega. E eu falei, não, eu quero ouvir. E aí eu entrei no meu quarto, fechei minha porta e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, o que é que eu vou pregar? Enquanto meu colega estava na sala, descansando, com o ventilador, eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta e falei, Senhor, me dá uma palavra. Eu não gosto de pegar a Bíblia para poder buscar sermão. Me faz mal. Mas confesso aos irmãos, foi o que eu fiz hoje à tarde. Eu preguei a Bíblia para buscar um sermão. E eu passava a Bíblia para lá e para cá, e eu perguntei a ele, me dá um sermão aí. Ele disse, pega Mateus 28 e prega. E quando eu entrei no quarto, que eu abri a Bíblia em Mateus 28, os meus olhos voaram para João capítulo 15. E quando eu comecei a ler esse texto, eu disse, eu não abri a Bíblia para buscar sermão. Eu abri a Bíblia para Deus falar comigo. Deus começou a falar comigo em cada verso desse texto. Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas eu queria fazer alguns destaques nesse texto. Deus começou a falar comigo sobre a barra de direção. O crente que não tem a barra de direção, ele faz bobagens na vida. O crente que não tem a barra de direção, ele ocasiona muitos acidentes na vida. Porque a barra de direção dá sentido. A barra de direção nos dá certeza e segurança do caminho. Não adianta termos um bom motor, não adianta ter um carro automático, não adianta ter bons pneus, não adianta ter uma vida aparentemente pronta, se não tivermos a barra de direção. Fiquei me perguntando o que seria essa barra de direção. E eu cheguei à conclusão de que essa barra de direção é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Porque o texto começa dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. Quando vamos pensar quem é a videira, na luz da Bíblia, no Antigo Testamento, a videira apontava para a nação de Israel. No Novo Testamento, a videira aponta para Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira que não foi enxertada, falsificada. Jesus é a videira verdadeira. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que assim como Jesus, como Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Não sei se no seu contexto de vida você já pensou na estrutura de uma plantação, de um plantio, de uma terra. O lavrador é aquele que se preocupa com o plantio. O lavrador é aquele que se preocupa com a qualidade do fruto. O lavrador é aquele que se preocupa com as ervas daninhas. O lavrador é aquele que se preocupa com a poda. Então ele começa explicando que ele é a videira verdadeira. Você pode até ter videiras alternativas. E é engraçado, na caminhada cristã, sem perceber, nós vamos montando o nosso processo de construção das nossas videiras. E essas videiras, elas produzem satisfação para a nossa vida. Elas produzem, de certa forma, uma certa alienação.
E quando eu encontro a minha videira, eu me torno uma pessoa controlada por essa videira, porque a videira tem a capacidade de gerar frutos para mim, e à medida que eu recebo esses frutos, eu governo a minha vida, eu alimento a minha vida, e eu sigo de acordo com a videira. Então eu posso ter a videira do dinheiro, e o dinheiro ser a minha videira. E se o dinheiro for a minha videira, eu vou ter a sensação, e eu diria falsa sensação, de que tudo está no meu controle, porque eu posso ir e vir. Eu posso pegar e pagar. Inclusive, eu posso manipular pessoas da minha família, porque se eu tenho dinheiro, eu sou a pessoa que tem uma voz na minha família. E eu posso achar que na igreja eu posso também ser alguém com certo destaque, porque como o meu dízimo, entre aspas, é forte, ou o pastor lança uma campanha e eu sou o primeiro a dar um expoente valor, o que acontece? Eu vou ter a falsa sensação de que eu sou a videira dessa igreja. Sem mim, essa igreja não progride. Sem mim, essa família não anda. Sem mim. E aí Jesus disse, você não é a videira. Você não é a videira. Você não é a videira. Isso é importante para a gente entender, meus irmãos. Então, se eu não sou a videira, eu quero recomendar a primeira coisa para os irmãos que me escutam aqui nas redes sociais. Não faça as coisas do seu jeito. Não faça as coisas por causa da sua vontade. Para com isso. Você não é a videira. A videira é Jesus. E se tem alguma coisa na sua vida ocupando o lugar de Jesus, esta é a sua videira. Abandone essa videira. Largue essa videira. Solte essa videira. Porque você não precisa de videiras. Olha, o texto diz, eu sou a videira, é singular, é único. Eu não preciso mais dessas coisas que perifericamente tomam meu coração, tomam a minha vida. Eu vou começar a entender que se eu não tomar uma atitude, eu vou continuar do mesmo jeito a vida toda. Eu tenho um sonho de fazer um culto aqui na igreja um dia como nós fizemos em Itapuã. Nós fizemos uma coletagem de fotos das pessoas da igreja que tem mais de 70 anos. E eu fui de casa em casa dessas pessoas, eu e Tina, e conversávamos com aquelas pessoas. E perguntávamos àquelas pessoas como era a história dela, ela começava a contar a história. E nós colocamos uma foto daquela pessoa quando era uma pessoa bem jovem, 17, 18, 19 anos. Projetávamos aquela foto e perguntávamos à igreja. E os adolescentes ficavam, uau, que mulher linda, que homem lindo. Projetavam. E depois nós botávamos mais 3 fotos, em tempos diferentes. E por último botava a foto atual e a pessoa vinha à frente. E a pessoa pegava o microfone e dizia, se eu voltasse para esse tempo, eu faria isso, isso e isso diferente. Foi um dos dias que a igreja recebeu o maior avivamento que eu percebi. Porque há pessoas que não entendem. Podem estar hoje com 85 anos. Mas você vai ser amanhã o que você está plantando e construindo hoje. Porque o nosso processo é um processo de plantio. E tudo que eu planto, eu vou colher. Segunda coisa que me chama a atenção é que ele diz assim, toda vara em mim que não dá fruto. Jesus tem uma palavra, eu diria, desculpa até a expressão meio sociológica, Jesus tem sempre uma expressão positiva das coisas. O olhar de Jesus é sempre um olhar positivo. Dificilmente você vai ver Jesus começar um discurso com um lado negativo. Jesus abre sempre os seus diálogos olhando as coisas boas da vida. Mas neste caso, Jesus começa dando uma pequena ênfase ao não. Ele disse, quem? Toda vara que em mim não dá fruto. Observe a dinâmica de Jesus. Ele está falando agora da igreja. E as pessoas que não dão fruto, diz a Bíblia, que Jesus tira e limpa. Limpa ela todinha, para que dê fruto. Queridos irmãos, eu entendo que esse processo aqui é um processo de santidade. Esse é um processo de quebrantamento. Ele tem alguém que não dá fruto, ele tira. Ele limpa toda aquela que dá fruto. Então, quem não dá fruto, ele tira. Mas observe a fala dele. Toda vara em mim.
A pessoa está na igreja, a pessoa vem à igreja, a pessoa conhece a igreja, a pessoa é parente de alguém da igreja, mas a pessoa vem à igreja. Você vai ver que, cedo ou tarde, você vai ser tirado deste caminho. Porque você vem, mas não é. E quem vem e não é, o momento não estará mais. Se não for aqui na terra, vai ser no dia do juízo final. E ele diz que todo aquele que dá fruto, ele pega essa pessoa e ele começa a limpar essa pessoa. E o que me chama a atenção, ele diz, ele limpa para que dê mais fruto. Num primeiro momento, ele diz que a pessoa que está nele dá fruto. Bota aí para mim o versículo 2. Ele diz, a pessoa que está em mim dá fruto. A pessoa que está em mim, ela vai dar fruto porque ela está em mim. Então, eu tenho um ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, olha bem, por enquanto é singular. Ele diz, está em mim dando fruto. Se está em mim dando fruto, tem alguma coisa errada. Observe que Jesus está mostrando 2 níveis de erros na presença de Deus. O primeiro nível do erro de estar na presença de Deus é um erro que talvez seja o pior, porque você está e não dá fruto. O segundo erro é que você está, mas dá pouquíssimo fruto, é singular. Você está e precisa passar por uma poda, por uma limpeza, para que você dê fruto. E depois que você passa pela limpeza de Deus, olha que aparece um S. Você não estava dando fruto? Um congresso como esse que aconteceu pode ser uma limpeza na sua vida, para você acrescentar um S, você dá mais frutos. Se eu posso ouvir um amém? Quem está em Cristo precisa entender que precisamos da barra de direção, porque dar fruto para Deus é pouco. Precisamos dar muitos frutos. Diga comigo, muitos. Ficou feio, diga, muitos. Eu quero levar os irmãos para um texto para consolidar minha palavra, lá em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 22. Veja bem, imagine uma árvorezinha recebendo alguns cortes. Cortes dói. E às vezes esse corte vem em áreas da nossa vida que nós não estávamos preparados. E esse corte causa algumas lesões na nossa alma. Por quê? Eu só vou ser curado depois que eu for lesionado. Porque há pessoas que eles nem sabem que precisam de cura. Então precisa passar por uma lesão, e essa lesão é o amor de Deus cuidando, porque Ele é quem faz a ferida, diz a Bíblia, e Ele mesmo sarará. Eu preciso ser lesionado na minha fé, eu preciso ser lesionado no meu caráter, eu preciso ser lesionado no meu achismo, para que Deus me cure. Porque há pessoas na igreja que acham que estão sãos, estão curados, e não estão. Porque quem está curado não dá apenas fruto. Quem está curado dá mais frutos. Diga comigo, mais frutos. Vamos ver alguns frutos. Nós já estudamos aqui esse final de semana todo que o discípulo de Jesus dá frutos e o seu discípulo são pessoas. Eu amo pessoas, eu cuido de pessoas, eu vou gerar outras pessoas. Mas o Espírito Santo diz que quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma barra de direção que automaticamente eu recebo o dom do Espírito, os dons do Espírito, eu recebo o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele é desdobrado em bagos, em gomos. E ele diz assim, mas o fruto do Espírito é. Então você vai se posicionando aí. Eu tenho essas coisas. Bom, eu tenho amor. Eu tenho amor apenas pelo meu carro. Eu tenho amor apenas pelos meus parentes. Eu tenho amor apenas pelos que são chegados a mim. Ou eu tenho um amor profundo, incondicional, incomensurável, intransponível, inegociável. Eu tenho alegria. Ou eu sou uma pessoa infeliz. Onde eu chego, as pessoas perguntam, alguma coisa está errada com esse moço. Porque ninguém vê esse moço sorrindo. Queridos irmãos, ninguém é obrigado a andar com o dente na rua, como dizia minha avó. Mas quem é feliz, a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. O mínimo que um cristão precisa ser é de rosto angelical. É chegar num lugar e transmitir paz. Amém? Você é uma pessoa de paz. Quando você chega em casa, chega a paz. Ou quando você chega em casa e alguém da sua família não vê a igreja, e você
acionou o botão do portão eletrônico, o portão não entrou e você começa a buzinar a primeira vez. Você saiu de um culto e você chegou e você buzinou a primeira vez e ninguém abriu, você buzina a segunda. Daqui a pouco você grita, abre aí! Você grita tão forte que o vizinho que não é crente diz assim, sangue de Jesus tem poder, está endemoniado. O vizinho não é crente, ele pergunta, está endemoniada. Porque você não tem paz. As pessoas vêm conversar com você e falam, olha, cuidado, viu? Eu conheço uma pessoa que estava com essa gripe, quase morreu, viu? E alguém veio conversar com você, estou com uma dor no rim. Ó, cuidado com a hemodiálise, viu? Você não tem paz. Você não trabalha com esperança com as pessoas. A pessoa vai conversar com você, você só tem palavras de cautismo. Você não leva paz para as pessoas. O meu fruto, a minha barra de direção, o Espírito Santo, eu levo paz para as pessoas. Você é uma pessoa longânima, de longo ânimo. Ou você é uma pessoa que você diz assim, comigo é assim. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Desaforo comigo é aqui. Irmão, o cristão precisa ser longânimo. Se alguém bater na sua face, você oferta seu coração. E o seu coração, enquanto você vira para o seu coração, aparece a outra face para a pessoa. Você não dá a outra face como sinônimo de austeridade. Você não dá a outra face numa tentativa de ser... como é que é? Irônico. Bata na outra. Vá. Não, você recebeu um tapa, aí você olha para o seu coração, e quando você olha para o seu coração, a outra face está exposta. E a pessoa vê que você baixou a cabeça e você se quebrantou. E que você, intrinsecamente, você disse, perdoa-lhe, Senhor, porque ele não sabe o que faz. Uma pessoa longânima, ela tem um longo ânimo. Toda vez que eu vejo um metrô ou um trem, eu lembro da longanimidade. Ele começa a passar, irmãos, aí você vê, ele passou. Só que ele passa, de longe você vê ele passando. Quem já teve a oportunidade de ver o trem-bala? Ô irmão, você tem que ficar assim, ó. Se você piscar, ele já passou. Tem muito cristão vivendo o longo ânimo do trem-bala. Não, irmãos. Nós somos aquele trem que carrega mercadoria. É tchac, 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 tchac. Já fui pregar no Rio Grande do Sul, lembra, Tina, a locomotiva passava, a gente ali à porta do lugar onde ficamos hospedados, em Capão do Leão, e passava aquele trem, as pessoas saem das suas casas e ficam olhando. Olha, irmão, sem exagero nenhum, hein, Tina, contando 100 e tantos vagões, ele passando. Eu falei, pastor, que coisa maravilhosa. E você vai contando, e se alguém lhe chamar, você perde o vagão, e você volta, e você fala, vou esperar de novo. Aí quando ele passa, você vai contando. Irmãos, seja uma pessoa de longo ânimo, porque quem está na videira tem longo ânimo. Seja uma pessoa boa, benigna, uma pessoa que tem o bem no seu coração. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu era um jovem pastor. Hoje eu sou um jovem senhor pastor. Mas eu era um jovem pastor. Estava indo pregar numa cidade. E quando chegava naquela cidade, um rapaz me furou assim, cortou, quase bateu no meu carro. Eu falei, misericórdia. E eu olhei assim e falei, fila da misericórdia. Nem para bater ali na frente. Você acredita que eu fiz isso, irmão? Ô, irmão, foi uma das dores mais profundas da minha vida. Quando eu terminei de subir a serra, lá na frente, aquele rapaz tinha batido um carro no cantinho de uma pedra. Eu tenho vergonha de contar isso para vocês, mas eu fiz isso. Toda vez que alguém me faz alguma maldade no trânsito, eu vigio meu coração e eu digo, que Deus te abençoe. Tina sabe o que eu estou dizendo. Eu não era um bom crente no trânsito. Eu pedi, Deus, bota bondade no meu coração, inclusive no trânsito. Porque eu sou um discípulo até no trânsito. Você é uma pessoa bondosa? Me lembro de um colega, de um irmão em Cristo, lá de Buerarema. Posso contar porque eu tenho autorização. Vavada e Silvinha. Vavada é um comerciante, foi vice-prefeito da cidade de São José de Buerarema. Silvinha é uma bancária, trabalha num banco estatal. E ela conta uma experiência para a gente que um certo domingo eles estavam em casa e uma pessoa bate a porta. Eles estavam assistindo um filme no seu quarto, na época um videocassete, um som ar-condicionado e alguém bate na porta. Toca a campainha, desculpa. E ele sai, e quando ele sai a pessoa diz, moço, eu estou com fome, me dá uma comida. Ele disse, ô meu amigo, são 2h da tarde, se você pedir comida, pede na casa do vizinho aí. Ele vai, entra no quarto, seu ar-condicionado, deita a cama com a sua esposa, e ela pergunta, quem era? Ele disse, não era nada não,
Era um rapaz com fome. E você fez o quê? Eu disse a ele que não era hora de pedir comida. Ela disse, amor, e fome tem hora? Corre atrás desse moço. Ele saiu correndo naquela cidade, procurando aquele rapaz chorando. Ele contou para a gente chorando. Porque ele disse, não tem hora para ser bom e fazer bondade. Porque o discípulo já trabalha com o coração aberto para fazer a bondade ao seu próximo. Você é uma pessoa fiel, fidedigna? Ou você é fiel enquanto você está nos seus arraiais? Ou você é fiel enquanto você está no controle, no rol de ação da sua esposa, do seu esposo, da sua igreja, do seu pastor? Há pessoas, irmãos, nas mais diversas igrejas, que elas têm a capacidade de abraçar as pessoas e falar mal logo no degrau abaixo da igreja. Porque são pessoas que não carregam a fidelidade, a fiel graça de Deus no seu coração. Bota o 23 aí, bem rapidinho, irmão. Aí ele diz assim, você é uma pessoa mansa. O hino diz assim, mansa e suave, Jesus convidando. E os mansos, eles vão herdar o reino de Deus. Olha que contradição de Jesus. Os guerreiros não vão herdar o reino de Deus, são os mansos. Você tem domínio próprio? Diz que um americano pregando numa certa cidade, e ele disse assim, você precisa ter demônio próprio. Todo crente precisa ter demônio próprio. Você já tem o seu demônio próprio. E aí disse que uma criança veio à frente e falou, pastor, eu quero te repreender, porque eu não tenho demônio próprio, e nem demônio impróprio. E aí o tradutor foi explicando para ele, domínio próprio. Então você não pode ter demônio próprio. Quem faz o que quer, faz o que o próprio demônio quer. Mas quem faz o que não quer, faz o que Jesus de Nazaré quer. Amém, meus irmãos? E contra essas coisas não há lei. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Espero que essa palavra tenha de alguma forma tocado em você, falado com você. Mas como nós ouvimos muito esse final de semana, e o pastor Gelson hoje de manhã, na pregação, ele foi de uma felicidade para mim absurda. Não sei se o pessoal, os pastores ouviram aqui, mas ele disse assim, assim como uma mulher se ajunta ao seu esposo para gerar uma criança, a igreja precisa se ajuntar para gerar discípulos. Assim como o rio, ele recebe, ele manda água, e o mar, grande do jeito que é, recebe todos os rios. E aí ele fez uma pergunta para nós, vocês querem dar flores ou dar frutos? Nós queremos dar frutos, porque quem está em Jesus dá frutos. Amém, meus irmãos?